Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos me ouvindo bem, me vendo bem. Se porventura não tiver tudo ok, me avisem, por favor. Boa noite, Dani. Boa noite, Nise. Tudo bem, pessoal? Ei, Fernando. Boa, beleza, obrigado. Muito bem, Priscila. Olá, pessoal, boa noite. Então, a proposta de hoje é conversar. Vai ser uma live muito rapidinha. A ideia é um pouco responder algumas... nas 2 semanas para trás eu fiz aquela caixinha com perguntas para vocês, com uma pergunta para vocês sobre temas sobre os quais vocês gostariam que eu conversasse com vocês mais detidamente. E nas 2 semanas a sequência de perguntas foi quase que mais da metade das respostas que eu obtive falavam sobre relacionamento. E eu resolvi dar um pouco uma resposta para isso. Então hoje é um pouco um início de um enfrentamento desse tema com vocês. Eu resolvi pegar a partir dessa questão que é um pouco recorrente também, que é o tema justamente do relacionamento abusivo. E para falar sobre isso eu vou dar um nó aqui com vocês. Eu vou fazer um caminho um pouco às avessas, para ajudar vocês a entender um aspecto que eu acho que é importante, do relacionamento abusivo. Eu não quero enfrentar nem daquela perspectiva segundo a qual eu tenho me causa um certo mal-estar quando a gente fala de relacionamento abusivo e começa a usar conceitos como relacionamento tóxico e mais o que. Eu tenho grandes poréns com relação a conceitos como esse. O próprio conceito de relacionamento abusivo eu considero um conceito um pouco complicado. Não quero, porém, enfrentar, discutir isso com vocês da perspectiva de uma crítica ao conceito de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, porque eu considero que essa não é uma abordagem das mais adequadas, e também não quero fazer o caminho que normalmente a psicologia acabaria por fazer, que é o caminho de um pouco passar a mão na cabeça, e subverter a moral, que é o padrão típico da psicologia, dar um jeitinho de subverter a moral e resolver os problemas todos, dizendo que no fim tudo é sofrimento, tudo tem uma causa remota, escondida em algum lugar, e, enfim. Quer dizer, eu queria, na verdade, propor um caminho diferente. Eu quero fazer um caminho com vocês que vai desembocar no negativo, é bem verdade, mas para eu solucionar com vocês de uma maneira muito simples, segundo eu penso. Não quero dar nenhuma fórmula mágica em absoluto, não acho que não é essa a proposta. É muito mais oferecer para vocês alguns recursos de consciência, de amplitude de consciência, tá? Então vou começar com uma coisa muito simples. Ei, Silvia, tudo bem? Pois é. Ai, essa senhora psicologia. A proposta eu vou começar com vocês assim, trazendo uma definição muito básica, que todo mundo já falou disso de alguma maneira, todo mundo já ouviu falar disso, eu mesmo, muito recorrentemente, falo disso aqui com vocês. Mas eu queria assumir com vocês muito rapidamente, desse ponto de partida aqui, uma premissa, sobre a qual a gente vai entender melhor o que a gente pode pensar, e como a gente pode enfrentar o tema do abuso, do relacionamento abusivo. Tá? A gente precisa definir bem o que é pessoa. E eu acho que a gente poderia passar uma noite inteira falando sobre esse conceito, e eu acho que não, certamente não vamos fazer isso aqui agora. Eu queria começar por um detalhe pequenininho dessa definição tão importante. Pessoa, a gente poderia muito rapidamente definir como sendo a capacidade que aquele dado da realidade que é a abertura para um tu, abertura para um outro. É sobretudo um diálogo com um tu, um diálogo com um outro. Tá? Pessoa é isso. Vamos esquecer todas as... eu sei que a gente poderia falar de um montão de outras coisas, mas vamos partir disso aqui. Você, quer dizer, parte dessa compreensão. Você é uma pessoa. Quer dizer, o que faz de você uma pessoa? O que faz de você uma pessoa, fundamentalmente, é a capacidade que você tem de estar aberto para um outro igual a você. Para um outro, para um outro, para um você, para um tu.
né? Quer dizer, isso aqui é o que define. Porque, veja, se a gente se relacionasse só com computador, todos vocês já devem ter experimentado uma coisa parecida como essa, né? Quer dizer, a gente está tão mecanizado, está o tempo inteiro na tela do celular, está o tempo inteiro mexendo no computador, está o tempo inteiro mexendo com máquinas, né? Quem vive em São Paulo já deve ter experimentado muito fartamente isso que eu vou comentar aqui, muito rapidamente, né? Quer dizer, você está tão acostumado a lidar com isso que às vezes você passa no guichê do metrô para comprar o bilhete do metrô, para comprar lá com a pessoinha que está dentro do guichê, né? E você lida com aquela pessoa como se você estivesse lidando, na verdade, com a máquina, né? Quer dizer, se você entende que você é relação com a tela do celular, se você entende que você é relação com a tela do computador, se você entende que você é relação com a televisão, se você entende que você é relação com os jornais que você lê, com os livros que você consome, se você entende que é isso aqui, que é você há de convir comigo que você se reduz a uma coisa também mecânica. Você passa a ser parte de uma mecânica também. Então, o que vai começar a inverter todo o processo, já de cara, eu quero só que vocês partam disso aqui, é compreender com o máximo possível de clareza como experiência, que a pessoa que você é uma abertura. Abertura a um diálogo. Abertura a um diálogo com um tu. Não adianta você falar que você tem um cachorro em casa e que quando você chega em casa você conversa com o seu cachorro ou que você conversa com a sua samambaia enquanto você está regando ela. Não, desculpa, né? Diálogo é uma coisa que precisa necessariamente de uma troca. Sem troca, não tem diálogo, né? Diálogo pressupõe troca, né? E troca entre semelhantes. Tudo bem? Então esse é o ponto de partida que me interessa. Dito isso, a gente já entende uma coisa importante. Se a pessoa é abertura a um tu, abertura a um outro, essa pessoa é diálogo, o que a gente começa a perceber é que o campo das relações, o mundo das relações, é justamente o mundo que nos interessa entender como o cenário da nossa existência. Se eu sou abertura para o outro, a minha vida se passa num cenário que é o cenário das relações. Quer dizer, tudo o que acontece comigo são relacionamentos. Se eu me isolo, se o relacionamento deixa de ser o cenário, né, o pano de fundo da minha existência, se eu me isolo, já tem alguma coisa de errado aqui. Tá? Então, estou começando com uma premissa, aparentemente uma premissa meio estranha, né, para o tema que nós vamos discutir aqui, mas eu já vou chegar agora, né, já vou começar a dar o passo para a gente começar a entender um pouco melhor o que está em jogo aqui. Quer dizer, vamos guardar isso aqui. Somos abertura para um outro e, por conta disso, as relações afetivas, as relações, né, quer dizer, todo o campo de relações que a gente estabelece na vida, em alguma medida, é o pano de fundo sobre o qual a nossa vida transcorre. A gente precisa, portanto, justamente por conta disso, estar aberto para esse cenário, estar aberto para esse pano de fundo. E é onde entra uma terceira palavra importante na nossa conversa aqui, que é a palavra liberdade. Então temos 3 palavras já de cara: pessoa, relação e liberdade. Entre a pessoa e as relações que ela estabelece, está lançada a liberdade. A liberdade está no meio dessa jogada aqui. É ela que permite que a pessoa se relacione adequadamente com um tu. É a liberdade que permite, inclusive, não só que eu esteja livre no relacionamento, como também que eu, em alguma medida, permita a liberdade do outro, né? Quer dizer, que eu não escravize o outro com um posicionamento inadequado na relação. Já quem está aqui me acompanhando já está começando a perceber um pouquinho o caminho para onde eu quero levar vocês, uma compreensão. Então, dito isso, vamos avançar um passo a mais aqui para já começar a chegar a discutir um pouco melhor a questão do relacionamento abusivo. E eu quero muito que vocês guardem essas palavrinhas aqui de início que eu já estou lançando para vocês. Pessoa, relação e liberdade. Vocês vão ver como isso aqui é importante para a gente entender. Segunda coisa, então, que nós vamos conversar agora é o seguinte. Bom, se a pessoa que eu sou será tanto mais pessoa, tanto mais livre, quanto mais estiver aberto ao relacionamento e quanto mais estiver dialogando, estabelece-se, portanto, para nós uma necessidade. A gente precisa entender de verdade como são os nossos relacionamentos, como caracterizá-los.
Para quem aqui, né, já ouviu falar eu estou vendo aqui que a Maíra, inclusive, já trouxe algumas... não, na verdade, você está só repetindo, mas já tem uma coisa aqui que a Maíra trouxe que é importante. Né? Quando a gente começa a olhar para os nossos relacionamentos, a gente vai descobrir pelo menos 2 tipos de relacionamento na nossa vida. Tá? Quer dizer, básicos, tudo bem? Tem 2 tipos básicos de relacionamentos que a gente estabelece na vida da gente. O primeiro é o relacionamento que a gente poderia chamar o mais básico de todos, que é o relacionamento, por exemplo, que eu tenho com isso aqui, né? Com um copo d'água. Eu preciso dele, porque ele contém a água para mim, eu estou com sede agora, então eu me relaciono com essa coisa, né? Numa perspectiva mais de utilidade, de uso. Né? Quer dizer, ele em alguma medida eu me valho dele para uma utilidade, tá bom? Quer dizer, isso aqui é importante para mim porque ele tem uma utilidade para mim. Tudo bem? Então, o primeiro tipo de relacionamento é o que a gente estabelece com as coisas, com o copo, com a caneta, com a folha de papel que eu escrevo, quer dizer, com as coisas todas que a gente tem na vida da gente. Isso é um relacionamento. Isso certamente é alguma coisa é um modo de me relacionar. Tá? O segundo tipo de relacionamento é o que a gente estabelece com as outras pessoas, que é um relacionamento que a gente chamaria de eu-tu. Tá? Aqui, quem quiser depois se aprofundar, e eu não vou me aprofundar aqui, eu só estou querendo nomear para vocês, eu estou querendo dar um passo com vocês, paulatino, para chegar a entender essa coisa, né, chamada relacionamento abusivo, que todo mundo usa e abusa desse conceito. Então, já temos aqui um segundo nível de compreensão. Primeiro nível de compreensão, muito bem resumido pela Maíra e pela Roberta. Pessoa, relação, liberdade. São as 3 coisas que a gente precisa saber. Segundo nível, segundo passo. Se a gente olha para as nossas relações, as relações que a gente estabelece, a gente vai descobrir 2 tipos de relação. Relacionamentos de utilidade, que a gente estabelece com coisas, e relacionamentos que têm uma outra característica que a gente estabelece com pessoas. Então, é um relacionamento eu-tu, e o primeiro é o relacionamento eu-coisa. Quem conhece um pouquinho, eu estava justamente falando disso, é justamente o trabalho importantíssimo que o Martin Buber desenvolve de um jeito muito impressionante. Recomendo, né, vivamente que vocês leiam esse livro, essa obra que é importantíssima para os meus colegas psicólogos, mas para qualquer outro dos que aqui estão, certamente vai ser muito bem aproveitado. O livro chama Eu-Tu, do Martin Buber. Muito bem. Então agora nós temos o problema que está posto. Vamos esquecer, porque com isso aqui eu não tenho diálogo. Com isso aqui eu tenho uso. Com a caneta eu apenas me valho dela para uma utilidade. Agora com um tu acontece uma coisa importante. Para eu, né, me relacionar com a caneta eu preciso usá-la. Então eu preciso empregar, né, eu preciso fazer uso de alguma, né, eu preciso agir com ela nas mãos. Para eu me relacionar com o tu, estou dizendo desde a primeira coisa que eu disse para vocês, eu preciso de um diálogo. E, portanto, eu preciso estabelecer nesta relação alguma coisa eu preciso lançar para essa relação alguma coisa que a gente poderia dar o nome de linguagem. Quer dizer, através da linguagem, isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, né? Quer dizer, cada um de vocês é um tu com o qual eu estou conversando. Quer dizer, eu estou usando a linguagem, eu estou dialogando com vocês, apesar de, né, tá só eu falando aqui agora, mas há um diálogo, há uma troca. Eu vejo que vocês estão aqui comentando, eu vejo que vocês fazem perguntas, eu vejo que vocês estão interessados, né? Quer dizer, isso aqui para mim, né, isso é um diálogo. É um diálogo, tudo bem, né, com os recursos que a gente dispõe, mas é um diálogo e, portanto, faz uso da linguagem. Vocês precisam da linguagem para me entender, eu preciso da linguagem para me comunicar para vocês e para comunicar sobre tudo aquilo que me interessa comunicar para vocês. A linguagem é, portanto, alguma coisa do que eu me valho para compartilhar com vocês algumas coisas. Vejam que coisa impressionante, porque eu tenho alguma coisa que eu quero falar para vocês e estou compartilhando com vocês. E olha que coisa impressionante, que quando eu compartilho com vocês, eu estou dando alguma coisa que eu tenho, que eu estudei, que eu li, que eu me preparei para conversar com vocês, e, no entanto, eu continuo com isso comigo. E, coisa impressionante, vocês estão, em alguma medida, tirando proveito disso. Quer
dizer, eu tenho uma coisa, dou para vocês, compartilho com vocês, vocês tiram proveito disso, tomam isso nas mãos como para vocês, e nada do que eu dei para vocês sai de mim. Pelo contrário, aumenta. O que isso significa? Qualquer um de vocês já experimentou uma coisa como essa. A ideia de compartilhamento é muito diferente da ideia de repartir. Repartir é aquilo que eu pego um bolo e corto, né? Em pedacinhos, né? Dou um pedaço para cada um. E eu nunca vou ficar com a totalidade do bolo, eu vou ficar com um pedacinho do bolo apenas. Repartir é assim. Se eu estivesse repartindo com vocês conhecimento, ao final dessa live eu estaria, né, empobrecido, né? E cada um de vocês estaria com um pedacinho, né, de alguma coisa. Eu não quero isso. Eu quero dar tudo para vocês. E quando eu dou tudo para vocês, eu estou partilhando tudo com vocês, compartilhando com vocês. Vocês, né, passam a estar dotados daquilo ali. O que significa essa porcaria que eu acabei de explicar para vocês? O que significa que através do diálogo, através da linguagem, através de uma série de gestos dialógicos, ou seja, gestos de diálogo, de relação, o que significa que através disso eu compartilho alguma coisa? Significa que no fundo o que está acontecendo entre mim e vocês é alguma coisa a que a gente poderia dar o nome de amor. Não tem outra palavra que explique melhor o que acontece entre mim e vocês agora. Não tem coisa, não tem palavra melhor que explique o que acontece entre um eu e um tu quando se relacionam, senão a palavra amor. Quer dizer, há nas relações que a gente estabelece com outros, com tus, sempre envolvido alguma coisa que parece com o amor. E há na relação que eu estabeleço com as coisas, né, um afeto, certamente, porque me toca em alguma medida. Eu gosto dessa caneta, putz, essa caneta é bonita, ela tem uma cor bacana, beleza. Mas gostar é um troço que, putz, acabou a carga da caneta, eu vou jogar ela fora, eu não vou guardar ela para mim. Quer dizer, é simples assim. Quer dizer, acabou, não me serve para mais nada, né? Ela não tem mais utilidade. Enquanto que no relacionamento, tu, sempre está presente o amor, e estando presente o amor, há um compartilhamento, e portanto, né, o que acontece é que tem efeito isso aqui. Olha que coisa impressionante. Eu já estou chegando lá no relacionamento abusivo. Pode parecer que estou indo muito distante, mas para quem está ligando o Lé com o Cré aqui já vai entender por que eu estou fazendo essa premissa toda, né? Todo esse preâmbulo inicial para vocês entenderem. E depois vão direto sentar o pé nesse negócio de relacionamento abusivo. O que acontece então quando eu estou no relacionamento com outro, com um tu, que eu estou dando o nome de amor, é que isso tem efeitos, né? E a gente poderia dizer de 5 efeitos diferentes que o amor tem. Tá? O amor, ele quando eu estou me relacionando com o outro, e eu estou amando o outro, eu estou compartilhando com o outro alguma coisa, isso vai ter um efeito sobre o outro. O primeiro efeito que a gente poderia anunciar, anotem isso que isso é importante, tá? Porque isso aqui eu estou dando para vocês um recurso para vocês começarem a perceber uma coisa, para vocês começarem a ter elementos de avaliação mais adequados, né, dos relacionamentos de vocês. Para vocês começarem a dar o nome certo para as coisas. Né? Porque a gente fica chamando as coisas de nomes errados. O objetivo da nossa conversa hoje é um pouco desmontar este conceito, o conceito de relacionamento abusivo. Então, eu queria que vocês prestassem atenção em 5 efeitos que o amor que vocês têm pelo outro tem no outro. O primeiro efeito importante, a gente poderia anunciar ele como a palavra desejo. Deixa eu só pegar minha cola aqui, porque isso aqui é um troço grande, né? Quer dizer, quando eu amo, um efeito que nasce em mim, na relação com o tu, nasce um desejo. Um desejo que vai se manifestar sob 1 milhão de formas diferentes. O desejo pode se manifestar, né? Quer dizer, como eu desejo aquela pessoa, eu possuo aquela pessoa, o que não é ruim possuir, hein? Quer dizer, a posse não é ruim, a possessividade é ruim, né? O desejo ele pode se manifestar, por exemplo, com um gozo, né?
estar com a pessoa, né, me causa um gozo, me causa um prazer, né, me causa um bem-estar, né, me faz a experiência, me faz experimentar também um certo gosto, né, de estar junto, de acompanhar o outro, né. Então, o primeiro efeito, né, a gente poderia anunciá-lo como desejo. Segundo efeito do amor é o efeito que a gente chama de afirmação. Quando eu amo, eu afirmo o outro. Esse é um efeito do amor. Esse é um dos efeitos talvez dos mais significativos, porque a experiência de dizer eu te amo significa que, putz, para mim você é importante, né? Quer dizer, eu preciso que você exista. Essa afirmação ela é significativa. Essa afirmação ela é importante. Eu preciso perceber em mim que quando eu amo o outro, nasce junto uma afirmação. Uma afirmação que se manifesta, por exemplo, quando eu me alegro, né, com a alegria do outro. Quando eu perdoo o outro, quando eu ajudo o outro. Esses todos são gestos de afirmação. Quando eu cuido do outro, isso é um gesto de afirmação do outro. Eu estou dizendo que ele é mais importante. Ele é importante de fato. Eu tenho que me debruçar sobre ele. Eu tenho que estar atento a ele. Então, o segundo efeito do amor é a afirmação. Terceiro efeito do amor é a escolha. Quer dizer, sim, é verdade. Se a gente ama, a gente escolhe. Quer dizer, eu vou usar aqui um exemplo de coisa, tudo bem? Mas só para vocês entenderem, né? Quer dizer, entre essa caneta e esse potinho, né? Eu escolho esse potinho, né? Quer dizer, eu escolho. Quando eu digo eu te amo, eu estou dizendo que eu escolho você. E não escolho todas as outras pessoas. Eu tenho uma preferência por você, eu te prefiro em detrimento de todas as demais pessoas. Eu tenho uma atenção especial a você. Neste momento, eu abandono todas as coisas para estar com você. Quer dizer, isso tudo está dito, né, na escolha. Isso é um efeito do amor. Eu escolho estar com você. Né? Quer dizer, isso é muito, muito, muito importante. Então, terceiro efeito, né? Primeiro efeito, desejo. Segundo efeito, afirmação. Terceiro efeito, escolha. Quarto efeito, criação. O amor, ele é fundamentalmente criativo. Quando eu amo, nasce alguma coisa na relação entre mim e o tu com quem eu me relaciono, nasce alguma coisa, sempre brota alguma coisa. O relacionamento, por exemplo, entre homem e mulher, né, em alguma medida, tem para além, né, dos frutos todos, de maturidade, de construção de uma vida a dois, de uma família. Tem frutos como, por exemplo, os filhos, né? É um elemento dessa criação. Não é o elemento, mas é um elemento dessa criação. Tem a possibilidade tem uma outra característica disso, que é a capacidade que eu tenho de dar presente para o outro, né? Quer dizer, criar é presentear o outro também. Também trazer um benefício para o outro. Quer dizer, tudo isso que em alguma medida, né? Quer dizer, faz com que algo para além do que está entre mim e você em termos de relacionamento, faça nascer algo a mais, né, um efeito do amor. Desejo, afirmação, escolha e criação. E finalmente, a última coisa importante é o dom. Né? O quinto efeito do amor é o dom. Quando eu amo, eu dou. Eu me dou. Eu dou o ser. Eu me entrego todo. Eu me dou todo para a pessoa. Eu dou a minha vida para a pessoa. Eu quero que ela fique viva. E eu faço, né, o possível, né, o que está ao meu alcance, para poder tornar isso aqui, né, mais possível. Não, Carolina, isso não são as linguagens do amor. Isso, na verdade, são os efeitos do amor. Tá? As cinco linguagens do amor do Gary Chapman falam de uma coisa diferente. Em alguma medida, certamente, se a gente está falando de relacionamento, a gente consegue falar nas 5 linguagens do amor desses 5 efeitos aqui também. Tá? Mas nós não estamos falando das 5 linguagens do amor, não. Nós estamos falando aqui de efeitos. Então, tudo bem até esse ponto, todo mundo tem comigo. Então, a gente já tem aqui 3 coisas que já enfrentamos juntas. Primeira, a pessoa, ela é, né, definida por uma abertura que impõe a ela, né, em alguma medida, o relacionamento como pano de fundo e liberdade. Segunda coisa que falamos é que há pelo menos 2 tipos de relação que a gente pode ver básicas, que é a relação com as coisas e a relação com as outras pessoas, com os semelhantes, eu, coisa e eu, tu. Terceira coisa que falamos é que na relação eu, tu, a linguagem envolvida,
há amor envolvido. Se há amor envolvido, há efeitos. E eu preciso saber descobrir estes efeitos. Eu preciso ver esses efeitos. Efeitos em mim, efeitos no relacionamento, efeitos no outro. Desejo, afirmação, escolha, criação e dom. Né? A gente poderia falar longamente sobre isso, eu não quero me estender mais. Última passagem, e agora a gente vai entrar finalmente, né, no tema da nossa conversa, que é o tal do relacionamento abusivo. E aí nós vamos ter aqui já uma pequena correção que a gente vai ter que fazer logo de cara. Tá? O que acontece com a gente se... Né, vamos dar um passinho atrás só, rapidinho antes aqui, só para vocês entenderem. Se no relacionamento que eu estabeleço com o outro, eu tiro de cena o outro e coloco em cena os efeitos, se por exemplo, tudo que eu quero é o efeito, né, do gozo que o desejo traz, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, reduzindo o outro a meio e não a fim. Quer dizer, não me interessa mais o outro, me interessa o gozo que ele me causa. Mas eu acabei de dizer para vocês que o gozo é fim. Quer dizer, o gozo é efeito. Quer dizer, ele é efeito do quê? Quer dizer, de uma atenção ao outro. Então, no fundo, o que tem que estar sempre no nosso horizonte é a atenção ao outro. Se eu inverto o processo, se eu coloco os efeitos como sendo o ponto final da minha preocupação, qualquer um, hein, pessoal? Porque eu falei, por exemplo, de desejo, né? E alguém poderia dizer, beleza, né? Se eu estiver falando então como efeito o dom, tá tudo bem, né? Não está tudo bem, porque o dom é um efeito de uma atenção a você. O dar-me é um efeito de uma atenção a você. Se o dar-me é o ponto final que eu quero chegar, do que nós estamos falando, pessoal? Nós estamos falando pura e simplesmente de uma afirmação. Quer dizer, olha como eu sou bom, eu me dou para você, olha só como eu sou, né, uma pessoa livre, como eu estou disponível, como eu não preciso ser amado. O escambau, pessoal, o escambau. Quer dizer, tem um problema. Toda vez que eu foco no efeito, o que eu estou fazendo é nada mais, nada menos do que tirar de cena o tu, que me interessa. Nós estamos falando de relacionamento, cacete. Eu não estou falando de ficar sozinho, de bater no punheta. Eu estou falando do meu relacionamento, portanto, estou falando do relacionamento com alguém. E, portanto, me interessa o outro, me interessa o bem do outro. E não interessa, neste caso, o meu bem. Interessa o bem do outro. Não interessa que eu goze. Interessa que toda a relação seja uma relação cujo efeito seja, entre os tantos, o gozo. Então, qual é o problema? E agora vamos falar de relacionamento abusivo. Quando o efeito é mais importante, o que está acontecendo com a gente é que a gente não está mais se relacionando com um tu. A gente está usando o outro como um meio para um determinado fim que nos interessa em última instância. Relacionamento abusivo nem relacionamento é, cacete. Para começo de conversa. Porque é um erro afirmar que alguma coisa, um relacionamento entre uma pessoa e outra, pode ser, né, abusivo. A palavra abusivo vem de mau uso. Um relacionamento abusivo é, portanto, nada mais, nada menos do que um uso do outro. Agora vejam, pessoal. Alguém poderia dizer, então, né, tem o fulano de tal, né, dizer que tá num relacionamento abusivo comigo, ou então, outra palavra que eu odeio, tóxico, eu não está muito aqui envolvido com isso, mas a gente, né, aparece isso muito recorrentemente também, né, dizer a ideia de, o outro está abusando de mim. Sim, né, está abusando de você, mas nego, não se engane não, porque você também está gostando dessa história, né, você gosta dessa história sim, por que você gosta dessa história sim? E aqui eu estou querendo trazer uma coisa que é um problema para você, que adora, né, levantar para os quatro ventos que você está num relacionamento abusivo. É um problema para você. Porque no fundo, por que é um problema para você? Porque o camarada que é abusivo no relacionamento com você, ele está te usando, está fazendo de você uma coisa. Mas você topou, nego. Você topou. Em algum momento você topou. Lembra que os efeitos não são só efeitos em mim, pessoal. Os efeitos são em mim,
no outro e no relacionamento. Então, o relacionamento é sempre recíproco, povo. Quer dizer, não existe essa história de que só eu que recebo. Não existe essa história de que o relacionamento é só alguma coisa que eu estou recebendo. Eu estou recebendo todos os efeitos. Não, pessoal, é um relacionamento, é um eu e um tu. São dois sujeitos na história. Não tem ninguém que é coisa nessa história. Se alguém é feito de coisa, o relacionamento inteiro é um relacionamento objetal. É um relacionamento de objeto, é um relacionamento de uso. Ou seja, não é relacionamento, cacete. Quer dizer, por isso, essa coisa é muito importante a gente entender. Porque isso recoloca as coisas um pouco no lugar. Porque recentemente eu vi era um TED, se eu não me engano, né? De uma moça bonita, uma modelo, não sei o que, falando, né, sobre o relacionamento abusivo dela com o namorado. Com quem ela foi morar, etc, etc, etc. São 20 minutos lá do testemunho dela, né? Sensível, muito, muito impressionante. Eu não quero aqui fazer um julgamento absolutamente, né, da história dela, da história que ela conta. Mas se a gente começa a prestar atenção, né, com um ouvido atento àquela história, o que salta às vistas o tempo inteiro é que naquela relação, né, por exemplo, entre os dois, né, você tinha proveito dos dois lados. Tinha proveito dos dois lados. Os dois estavam se aproveitando de alguma maneira. Ela estava se aproveitando porque ela era uma mártir. Ele estava se aproveitando porque ele é um sacana, um filho da puta que não valia porra nenhuma. Quer dizer, então, no fim, né, não tem ninguém que é, né, santo nessa história. E não tem ninguém que é só o canalha dessa história. É relacionamento. Se é relacionamento, pessoal, temos um problema. Temos um problema muito importante. Tem responsabilidade na jogada. Então, alguém poderia, e eu vi muitas pessoas falando, putz, né, mas é a relação da mãe com o filho que é abusiva. Pessoal, nós estamos entrando em outro âmbito. Aqui eu estou falando de relacionamentos afetivos. Né? Estamos entrando num outro âmbito, eu não quero. Eu estou querendo enfrentar essa coisa pontual aqui. Né? Essa coisa pontual que é muito recorrente. No meio das perguntas que me vieram nas semanas passadas, havia muitas coisas parecidas com essa aqui que a gente está conversando hoje. Então eu queria já de cara que a gente entendesse o seguinte, povo, não existe relacionamento abusivo. Não existe. O nome disso é qualquer outra coisa. A gente precisa dar um nome para essa porcaria desse negócio, mas isso não é relacionamento. Isso é uma outra coisa. Isso é um uso. Isso é um uso do outro. É sempre um uso. Um uso que, portanto, faz do outro um meio para um fim que me interessa. E não nos enganemos, pessoal. Quem mantém um relacionamento assim, faz do outro um meio para um fim que lhe interessa. Não nos enganemos, pessoal. Não nos enganemos porque a gente fica inventando história, né? A gente fica subvertendo a moral em nome, na verdade, de interesses nossos. Né? A gente não pode, de forma alguma, aceitar uma coisa como essa. Quer dizer, se não tem. Isso que a Silvia acabou de dizer. Sem limite não tem liberdade, cacete. Sem limite não tem liberdade. É verdade isso mesmo, né? Quer dizer, é verdade. Eu preciso dar um limite para a porcaria do negócio. Eu preciso dizer que basta. Eu preciso dizer que basta para esse negócio. Se não digo que basta, pessoal, eu estou assinando embaixo dizendo que está tudo bem. E dizendo que está tudo bem. Então, eu vou terminar, e depois eu vou fazer uma última coisa aqui, com uma frase que eu achei o máximo, né? Do Jordan Peterson. Na verdade eu fiz uma releitura da frase, né, só para poder trazer aqui para o nosso contexto, que eu acho que é muito importante. E eu queria dar para vocês algumas chaves de compreensão importantes, para que vocês sejam capazes de avaliar mais adequadamente o que acontece no relacionamento que você, nego, estabelece com o teu parceiro, né, com a tua parceira. O problema é teu, o problema não é dele não, o problema é teu. Você tem que avaliar. Você não tem que ficar julgando a responsabilidade sobre o outro. Estabelece você o limite para a coisa, camarada, se isso te incomoda. Estabelece esse relacionamento. Agora, se você não quer resolver isso aqui, leio para vocês o que Jordan Peterson disse. Você quer que tudo continue desse jeito, do jeitinho que está? Então você faz o seguinte: não perceba, não reaja, não discuta, não pondere, não se esforce pela paz, não assuma responsabilidade
Não confronte o caos e o transforme em ordem. Apenas espere. Fazendo isso, camarada, sabe o que vai acontecer com você? Você vai continuar sendo nada mais, nada menos do que uma coisa no relacionamento com outra coisa. Ok? E aí, você vai ter para sempre uma boa justificativa para dizer para todo mundo como você é um pobre coitado e pode ir até no TEDx, né, falar de como você é um mártir do seu relacionamento. Veja, o que eu estou dizendo aqui para vocês, caras, pessoal, é que o que está em jogo, fundamentalmente, é vocês entenderem de uma vez por todas que um relacionamento é uma coisa que acontece entre duas pessoas. E pessoa é abertura para o outro. E pessoa é disponibilidade para relação. E pessoa só está disponível para relação se tem liberdade. Sem isso, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Estão perdendo o tempo de vocês. E o pior, vocês estão acabando com a vida de vocês e com a vida do outro. Não fosse o suficiente terminar com a porra da vida de vocês, vocês estão acabando com a vida do outro também. Mesmo que você seja um mártir sofredor do relacionamento abusivo, você está acabando com a vida do outro também. Então, se você quer que a coisa continue assim, camarada, é melhor você manter. Se você não quer que a coisa continue assim, pessoal, é melhor você não manter esse padrão. Eu queria, sobretudo, eu acho que não é uma live para esgotar o tema. Eu sei que eu falei coisas aqui que certamente, trazem polêmica. Eu tenho certeza que muitos dos meus colegas, sobretudo os politicamente corretos, achariam absurdo que eu dissesse as coisas que eu disse aqui para vocês. Tenho certeza que muitos daqueles que passam por relacionamentos chamados abusivos, ficam doídos com isso que eu estou dizendo, e eu digo, é para doer mesmo. Eu não disse isso aqui para vocês simplesmente acharem que é bonitinho, não fiz uma live como essa para vocês acharem que a vida de vocês está resolvida quando vocês procuram um psicólogo que vai passar a mão na cabeça de vocês e dizer, pobre coitado de vocês que estão num relacionamento abusivo. Eu estou querendo justamente que vocês assumam e tomem as rédeas do relacionamento e entendam que vocês são corresponsáveis por isso. Ponto final. Mas eu não quero aqui estabelecer culpados. Eu estou falando com você, cara. Estou falando com você. Eu não quero estabelecer culpados. Eu estou chamando vocês a uma corresponsabilidade. Mas a questão que me interessa, sobretudo, conversar com vocês, mais importante aqui, eu queria lançar um desafio para vocês. Queria propor para vocês a gente fazer durante 7 dias, já que está na moda esse negócio de desafio, está todo mundo falando de desafio por aí afora, eu resolvi fazer um também com vocês. Eu queria que durante 7 dias a gente conversasse sobre relacionamentos. Eu queria dar para vocês algumas ferramentas simples, pessoal. Eu não vou fazer nada de muito, não é nada muito excepcional. São coisas muito simples, ferramentas de reflexão, ferramentas de consciência, para que vocês entendam, nos vários tipos de relacionamento que vocês vivem, formas de vivê-lo de forma mais madura. Maneiras de viver de formas mais maduras os relacionamentos que vocês têm. E a gente vive relacionamento em vários âmbitos. Lembra que relacionamento é o cenário da nossa existência. A gente vive relacionamento com a nossa família, a gente vive relacionamento com os nossos parceiros e parceiras, a gente vive relacionamento de trabalho, a gente vive relacionamento com Deus, a gente vive relacionamento, entre aspas, com a gente mesmo. Quer dizer, a gente vive relacionamento em vários âmbitos da vida da gente. Então eu queria propor para vocês, durante 7 dias, a gente conversar sobre relacionamentos, vários âmbitos. Eu escolhi 7 temas para a gente conversar. Então, os vários níveis de relacionamento que a gente pode estabelecer. E aí, cada uma dessas lives que eu vou fazer com vocês, eu vou oferecer para vocês alguns recursozinhos para, durante um dia, vocês se observarem em ação, aplicarem alguma coisa, irem tentando descobrir aí formas de aplicação disso que tenham um efeito bacana para vocês. Para aqueles que se interessam, eu vou, terminando essa live aqui, colocar lá na descrição do meu perfil um link para vocês fazerem uma inscrição. Uma inscrição só para vocês, só para eu saber o número de pessoas que estão interessadas e a gente poder começar a conversar. Quer dizer, inscrevam-se lá.
Vocês vão receber um e-mail com algumas instruções sobre como vai funcionar, os dias que vai ocorrer, a partir de quando, tá? E divulguem, eu vou deixar depois disponível também no feed as informações todas direitinho, tá bom? Então, corram lá, não vai ser imediato que eu vou terminar aqui, vou colocar lá ainda, mas logo depois que terminar aqui, vocês deem uma olhadinha lá no meu perfil, vai ter um link para essa página de inscrição, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, fiquei muito contente com todos vocês que estão aqui, acho que eu cumprimentei quase... Bom, não cumprimentei todo mundo, mas muitos dos que eu conheço, que eu já vi aqui, que eu já tive a oportunidade de ter contato em outros momentos, eu já vi aqui, cumprimentei, boa noite para todo mundo, pessoal. Ei mãe, tudo bem? Eu acabei de ver minha mãe aqui também, tem um monte de gente aqui. Boa noite para todo mundo, povo, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Amanhã eu tenho uma live com a Tati Sincera, então fiquem atentos. Mas o mais importante é que vocês lembrem-se de depois dar um pulinho lá no meu perfil e clicar lá para fazer a inscrição. Até mais ver, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês.